Beleza, lá estava eu, segurando um prato de salada de batata no churrasco de 4 de julho dos Martins, vendo uma loira oxigenada com aplique praticar nado sincronizado entre as pernas do meu marido. O cloro não era a única coisa ardendo nos meus olhos. Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. Deixa eu te situar. Imagina essa cena. Uma tarde de quinta-feira perfeita num subúrbio, em Meadowbrook, nosso pequeno condomínio fechado em Chapel Hill, onde todo mundo finge que os casamentos são tão impecáveis quanto os gramados. A festa anual de 4 de julho dos Martins, sabe, aquela em que o Otomar exibe a churrasqueira Weber nova como se fosse uma Ferrari, e a Petra age como se a salada de batata comprada no mercado fosse uma receita de família que veio no Mayflower. Tá todo mundo lá, a vizinhança inteira, bancando o sonho americano enquanto se afoga escondido em reclamações da OA e dívidas no cartão de crédito. Eu sou a Juraci Freitas, 41 anos, contadora numa empresa pequena no centro, mãe de 2 adolescentes que acham que eu sou mais legal que Pochete, casada com o Alves Souza 17 anos, ou pelo menos era o que eu pensava. 17 anos de trabalho até tarde, jantares com clientes e conferências de equipamento médico que, aparentemente, eram também testes para um filme pornô de baixo orçamento. Mas tô me adiantando. Passei a manhã fazendo o que toda mãe suburbana que se preze faz num feriado, preparando alguma comida para fingir que fiz de boa, enquanto comia cubos de queijo escondida na cozinha. O Manuel, meu filho de 15 anos, já estava na casa dos Martins, provavelmente tentando impressionar alguma guria com o conhecimento enciclopédico de Fortnite. A Nazaré, 12 anos com cara de 25, me informou que a minha roupa estava com vibe de mãe de jogador de futebol, e não no bom sentido. Valeu, querida. Também te amo. O Alves tinha saído cedo, dizendo que precisava ajudar o Otomar a arrumar as coisas, o que já devia ter sido a primeira bandeira vermelha, considerando que a ideia de ajuda do meu marido é ficar perto de quem tá trabalhando de verdade, segurando uma cerveja e dando palpite. Mas era 4 de julho. Eu tava cansada, já tinha equilibrado 3 portfólios de clientes naquela semana e descoberto umas esquisitices na conta dos Pattersons, meu cérebro tava frito. Então, lá fui eu, caminhando 2 quadras até a casa dos Martins com a minha salada de batata sem graça e minha completa inocência, pronta para fazer sala sobre preço da gasolina e fingir que me importava com o revestimento novo da cozinha da Ofélia Pinto. O quintal dos Martins era o auge do exagero suburbano, luzinhas penduradas que provavelmente violavam algum código de incêndio, uma piscina que custou mais que meu primeiro carro e aquela churrasqueira gigante que o Otomar não calava a boca. Cooler cheio de White Claw, porque, aparentemente, todo mundo tem 23 anos de novo, a vizinhança inteira tava lá, os Taylors, os Coffees, os pintos com as camisas Polo Ralph Lauren combinando. Até o velho do seu Paiva da casa da esquina, que só aparece para comer de graça e reclamar do IPTU. Avistei o Manuel na hora, parado sem jeito perto de um grupo de meninas, parecendo que queria estar em qualquer outro lugar, e exatamente ali ao mesmo tempo. A Nazaré estava com a amiga Madison, as duas grudadas nos celulares, provavelmente filmando TikTok sobre como os pais são micosos. Coisa normal de adolescente. Aí eu vi a piscina, tinha umas 10 pessoas na água. Crianças dando canhão e fazendo briga de galo, principalmente. O Otomar dando o barrigão anual que todo mundo finge que é engraçado. E lá, na parte mais rasa, tava meu marido com uma mulher entre as pernas. Não era qualquer mulher, era uma loira, e olha, eu não tenho nada contra loiras, mas essa era aquele tom específico de loiro de farmácia que grita tem um painel de inspiração para virar influenciadora. Apliques tão óbvios que provavelmente tinham CEP próprio, um daqueles biquínis minúsculos que são mais fio dental do que roupa de banho. E ela tava lá, entre as pernas dele, as mãos dela nas coxas dele, as mãos dele na cintura dela. Eles estavam rindo. Aquele tipo de risada íntima que faz seu estômago cair porque você simplesmente sabe, que não é a primeira vez que eles se tocam. O tempo fez aquela coisa esquisita de parar e acelerar ao mesmo tempo. Eu conseguia ouvir tudo. O chiado dos hambúrgueres na churrasqueira, alguma música do Kenny Chesney tocando nas caixas de som do Otomar, crianças gritando, a Ofélia Pinto falando do revestimento da cozinha dela, mas tudo soava como se eu estivesse debaixo d'água. O pote de salada de batata estava suando nas minhas mãos, ou talvez fosse eu que estivesse suando. Provavelmente os dois. O Alves olhou para cima. Nossos olhos se encontraram no meio do quintal. E a cara dele não era de confusão. Não era oi, amor, deixa eu te explicar essa situação perfeitamente inocente. Era puro, genuíno ferrou. Ele praticamente se jogou para fora da piscina.
Tipo, saída de emergência de nadador olímpico. Criou uma onda que espirrou por cima da borda e atingiu a Weber preciosa do Otomar com força suficiente para fazer o carvão chiar. A loira, vamos chamar-la de aplique da Shein por enquanto, cambaleou para trás, quase beijando o chão da piscina, braços balançando como um flamingo em patins. De repente, cada pessoa naquele quintal ficou extremamente fascinada pelos seus celulares. O filho adolescente dos Taylors achou algo absolutamente fascinante nos próprios sapatos. A Ofélia Pinto literalmente se virou e foi andando em direção à cerca. Até o Otomar, que nunca se cala, ficou quieto e de repente precisou checar o tanque de propano com urgência. A clássica jogada suburbana. O não vi nada. Não tô envolvido. Por favor, não me façam escolher um lado porque temos um clube do livro semana que vem. O Alves estava pingando água no concreto, segurando as mãos para cima como se estivesse sendo preso, o que, aviso de spoiler, não estava muito longe do futuro dele. Jura-se. Meu bem, não é isso. Eu levantei a mão, não disse uma palavra, só fiquei lá parada segurando aquela salada de batata idiota, olhando para o meu marido de 17 anos, o pai dos meus 2 filhos, o cara com quem eu construí uma vida inteira, parado lá encharcado e culpado pra caramba. A aplique da Shein já tinha saído da piscina, pegando uma toalha e de repente muito interessada em ir embora. Ela se mandou em direção à casa como uma gata molhada, deixando um rastro de água com cloro e decisões de vida ruins. A gente precisa conversar, disse o Alves. A voz dele tinha aquele tom, aquela defensiva que os homens usam quando estão prestes a explicar por que a traição óbvia deles é de alguma forma sua culpa por não entender o contexto. Eu olhei para ele, depois para a piscina, depois de volta para ele. Você tem toda a razão, eu disse, minha voz perfeitamente calma. A gente com certeza precisa conversar, e então eu sorri. Eis o que o Alves não sabia sobre mim. Eu sou contadora. Passei 17 anos olhando números, encontrando discrepâncias, seguindo rastros de papel que as pessoas achavam que tinham escondido. Já descobri esquemas de desvio de dinheiro, fraude fiscal, contas escondidas. Eu acho dinheiro como um sabujo encontra um cheeseburger. E nos últimos 3 meses, eu tinha notado umas cobranças bem interessantes nos nossos extratos de cartão de crédito. Cobranças que o Alves ficava explicando com desculpas cada vez mais criativas. Olhando para o meu marido culpado pingando água com cloro nas pedras de design dos Martins, algo fez clique. Todas aquelas noites até tarde, aquelas conferências, o interesse repentino por eventos de fitness e networking, o perfume novo, o jeito que ele estava protegendo o celular como se ele contivesse códigos de lançamento nuclear. Eu não estava só olhando para um marido traindo. Eu estava olhando para um estudo de caso. Eu disse de novo, ainda sorrindo. Vamos com certeza conversar. Eu tenho tantas perguntas. Tipo, por exemplo, o que um vendedor de equipamento médico está fazendo com transferências trimestrais para uma LLC que eu nunca ouvi falar? Ou porque está faltando $43 mil na nossa conta de aposentadoria? A cor sumiu do rosto do Alves mais rápido do que a água da piscina estava escorrendo da sunga dele. Mas primeiro, eu disse, colocando a salada de batata na mesa mais próxima, acho que vou pegar um White Claw. Vai ser um verão bem interessante. Aquele White Claw tinha gosto de vitória e decisões ruins, mas principalmente vitória. Eu não saí da festa. Ah, não. Era isso que o Alves queria. Que eu fizesse um barraco, saísse chorando, para ele poder contar para todo mundo que a esposa dramática dele tinha exagerado numa situação inocente. Eu era casada há tempo suficiente para conhecer o manual de instruções. Em vez disso, me plantei numa cadeira de jardim do lado da Petra Martins, que estava desesperada para fingir que não tinha acabado de ver a piscina dela virar o cenário do meu filme de desastre pessoal. Adorei o que você fez com as hortênsias, eu disse, tomando um gole da minha bebida. A Petra me olhou como se eu tivesse criado outra cabeça. Ah, obrigada. Na verdade. E essa salada de batata, eu gesticulei para a mesa. Beijo do chefe. Você vai ter que me dar a receita. Era comprada no supermercado. Nós duas sabíamos disso, mas a Petra se agarrou naquela conversa como se fosse uma boia salva-vidas. E, de repente, a gente estava falando sobre jardinagem e acompanhamentos enquanto meu marido encharcado ficava a uns 5 metros de distância, parecendo um labrador que tinha sido pego comendo peru de ação de graças. O Alves tentou chegar perto de mim umas 3 vezes. Todas as vezes, eu me virava para outra pessoa, e começava uma conversa. Ofélia, me conta mais sobre aquele revestimento. Otomar, como tá a churrasqueira?
Seu Paiva, o que você acha da nova avaliação do IPTU? Eu era uma ninja da conversa, desviando do meu marido com a precisão de alguém que passou 17 anos evitando discussões sobre as receitas de panela da mãe dele. A aplique da Shein, depois descobri que o nome dela era Neuza, claro, tinha sumido lá pra dentro da casa e não voltou mais. Menina esperta. Bem, mais ou menos esperta. Dormir com um cara casado perto dos 30 anos não é exatamente uma decisão digna de PhD, mas pelo menos ela teve instinto de sobrevivência para sacar a situação. Perto do pôr do sol, quando os fogos de artifício estavam para começar, o Alves finalmente me encurralou perto do cooler de bebidas. A gente precisa ir para casa e conversar sobre isso, ele disse, com a voz baixa, naquele tom pedante que ele usava quando achava que estava sendo razoável. Conversar sobre o quê? Eu abri outro White Claw, o terceiro ou quarto. Já tinha perdido a conta, o que era bom, porque eu estava contando outras coisas, tipo o número de mentiras que eu tinha engolido por meses. Juraci, para com isso. Você tá fazendo uma tempestade num copo d'água, e lá estava, o gatilho do gaslighting, na hora certa. Tempestade num copo d'água? Eu olhei para ele. Olhei de verdade para ele. Em algum momento do último ano, ele tinha começado a usar gel no cabelo. Quando foi que isso aconteceu? E essa sunga? Eu nunca tinha visto antes. Era cara. De marca. O tipo de coisa que um homem de 43 anos compra quando tá tentando impressionar alguém que não estava do lado dele quando ele teve intoxicação alimentar por causa de sushi estragado em 2015. Não é o que você tá pensando, ele continuou. Clássico. A Neuza é cliente. Bem, não é cliente exatamente, mas ela trabalha em. Eu não me importo onde ela trabalha, eu disse. O que me importa é para onde o nosso dinheiro tá indo. A mandíbula dele se apertou. Bingo. Eu não sei do que você tá falando. Alves, eu sorri. Eu sou contadora. Você é um vendedor de equipamento médico que mal passou em álgebra no ensino médio. Você realmente quer jogar o jogo da educação financeira comigo? Um foguete assobiou por cima da gente. Fogos de artifício ilegais de alguém, provavelmente. Bem a cara dessa vizinhança, toda sobre aparências até você olhar mais de perto e perceber que todo mundo tá quebrando alguma regra ou outra. A gente conversa em casa, ele disse e saiu andando. Mas a gente não conversou em casa porque, quando a gente chegou lá, depois de pegar nossos filhos, que, felizmente, estavam tão absorvidos na dinâmica social adolescente deles que nem perceberam o casamento dos pais implodindo, o Alves pegou as chaves e disse que precisava espairecer. Ele não voltou naquela noite. O Manuel perguntou onde o pai estava na manhã seguinte, sexta-feira, 5 de julho. Eu estava fazendo panquecas porque é isso que você faz quando o seu mundo tá acabando. Você faz café da manhã e finge que tá tudo normal. Emergência no trabalho, eu disse. A mentira tinha um gosto pior que a salada de batata da Petra. A Nazaré levantou os olhos do celular. Essa garota era esperta demais pro próprio bem. Numa sexta de manhã depois do 4 de julho? Equipamento médico não tira feriado, querida. Ela revirou os olhos, mas voltou pro celular. O Manuel, abençoado seja o coração adolescente distraído dele, só perguntou se podia colocar mais calda. Depois que eles terminaram de comer e sumiram para os seus quartos, o Manuel para jogar, a Nazaré para fazer sei lá o que as meninas de 12 anos fazem no TikTok, eu abri meu laptop. A questão é a seguinte. Ser contadora te dá um conjunto de habilidades muito específico. Você sabe como encontrar coisas. Você entende que o dinheiro sempre deixa um rastro, não importa o quão cuidadosa a pessoa ache que está sendo, e você tem acesso a softwares que conseguem rastrear padrões financeiros melhor que o FBI. A nossa conta conjunta, os nossos cartões de crédito, o nosso financiamento imobiliário. Eu revisei tudo, e lá estava, bem ali, um padrão lindo de decepção, montado como uma planilha enviada pelos deuses do karma. Transferências bancárias. Todo mês, nos últimos 8 meses, $2.000 certinhos, como um relógio, para uma coisa chamada Meridian Property Solutions LLC. Eu nunca tinha ouvido falar disso, então eu fiz o que qualquer pessoa razoável faria, joguei no Google. Registros públicos são uma coisa linda. A Meridian Property Solutions LLC foi registrada na Carolina do Norte há 6 meses. O agente registrado? Alves Souza. Meu marido tinha criado uma LLC sem me contar enquanto a gente era casado, num estado com leis de divisão igualitária de bens. Ah, Alves, seu idiota completo. Eu continuei cavando. A Meridian Property Solutions tinha uma propriedade, um apartamento no centro de Chapel Hill, na área mais cara, onde os jovens profissionais com contas no Instagram e vício em matcha moram. O locatário?
Neuza Almeida, 28 anos, coach de bem-estar e instrutora de hidroginástica. Coach de bem-estar? Aham. $2.000 por mês durante 8 meses, $16.000, tirados da nossa poupança conjunta sob o disfarce brilhante de despesas de desenvolvimento de negócios, que eu tinha questionado exatamente uma vez lá em janeiro, e o Alves tinha explicado como investimento em novos relacionamentos com clientes. Ele não estava errado, só não era o tipo de relacionamento com clientes que você revela para sua esposa. Mas espera, tem mais. Como dizem naqueles comerciais de TV que o Alves assiste às 2 da manhã quando não consegue dormir porque, aparentemente, insônia e infidelidade andam de mãos dadas. Eu puxei as nossas contas de aposentadoria, nossos 401k, os fundos universitários dos nossos filhos. O plano 529 para a faculdade da Nazaré, aquele que a gente estava construindo desde que ela nasceu, estava $43.000 mais leve do que devia, sacados em 3 transações separadas nos últimos 6 meses. Multas por saque antecipado pagas. Impostos que seriam um pesadelo absoluto em abril que vem. Para onde foi? De acordo com o rastro financeiro, foi para oportunidades de investimento através, adivinhem, da Meridian Property Solutions LLC. Minhas mãos estavam tremendo. Não de raiva, ainda não. Daquele momento cristalino em que você percebe que a sua vida inteira foi uma mentira, e você está sentada na sua mesa da cozinha com o pijama de melhor mãe do mundo que seus filhos te deram de presente de Natal, olhando para evidências de que o seu marido tem sistematicamente roubado o futuro dos seus filhos para bancar a crise de meia-idade dele. A porta da frente se abriu. Alves, era sexta à tarde. Ele estava horrível, ainda vestindo a roupa de ontem, sem fazer a barba, com os olhos vermelhos. A gente precisa conversar, ele disse. Eu fechei meu laptop e sorri com aquele mesmo sorriso da festa na piscina. Você tem toda a razão. A gente precisa conversar sim. Mas primeiro, eu tenho uma pergunta. A sua mãe sabe que você colocou a Casa do Lago no nome dela? O rosto dele ficou branco. Ah, sim. Eu tinha encontrado isso também. A casa de veraneio que os pais dele deixaram para ele quando o pai dele morreu há 3 anos, aquela que vale uns $300.000, foi repentinamente transferida para o nome da Lourdes Souza no mês passado, uma escritura de cessão de direitos registrada no cartório. Registro público. Porque quando você está planejando abandonar sua esposa e filhos pela sua namorada de 28 anos, você tem que esconder os bens. E o Alves, coitado, achou que estava sendo esperto. Como você. Eu sou contadora, Alves. Isso é literalmente o que eu faço para viver. Você realmente achou que eu não ia perceber? Ele ficou ali parado, abrindo e fechando a boca como um peixe culpado e burro que tinha acabado de perceber que foi pego numa rede que ele mesmo fez. A questão agora, eu disse, me levantando, é se você quer fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Juraci, me deixa explicar. O jeito fácil é você sair de casa hoje, a gente entra com o divórcio e divide tudo de forma justa. Bem, mais ou menos justa. Eu fico com a casa e 70% do que sobrar depois que você terminar de bancar a marca de estilo de vida da sua namorada. Isso não é justo. O jeito difícil, eu continuei, é eu reportar cada irregularidade financeira que eu encontrei para o IRS, para o seu empregador e para qualquer outra pessoa que possa se interessar em como um vendedor de equipamento médico está comandando uma empresa de gestão imobiliária não licenciada enquanto desvia dinheiro de contas de aposentadoria. O relógio na parede fazia tic-tac. Em algum lugar lá em cima, o Manuel ria de alguma coisa no computador dele. Sons normais de adolescente numa casa que era tudo, menos normal. Você não faria isso, disse o Alves. Eu peguei meu celular, abri meu e-mail, e mostrei para ele o rascunho que eu já tinha escrito, endereçado ao departamento de compliance da Souza Medical Solutions, a empresa dele. Assunto: preocupações sobre má conduta financeira do funcionário, me testa. O Alves foi embora naquela sexta tarde com 2 malas e a dignidade em frangalhos. Ele foi ficar na casa da mãe dele porque, é claro, ele fez isso. Quando sua esposa te pega desviando dinheiro do fundo universitário dos seus filhos para bancar o apartamento da sua namorada, você corre para a casa da mamãe. Eu dei para ele o fim de semana para pensar nas opções dele, o que foi generoso da minha parte, considerando que as opções dele eram basicamente terrível ou catastrófico. Mas eis o que o Alves não sabia: eu não estava só brava, eu era metódica. E contadoras metódicas e bravas são basicamente assassinas de aluguel com planilhas. Naquele fim de semana, enquanto Manuel e a Nazaré estavam nas casas dos respectivos amigos, graças a Deus por adolescentes que preferem estar em qualquer lugar, menos em casa, eu fiz o que eu faço de melhor, auditei a vida inteira do meu marido.
No sábado de manhã, eu comecei com as coisas óbvias. Extratos bancários de 2 anos atrás, extratos de cartão de crédito, PayPal, Venmo, até o Cash App dele, que ele achava que era meio que invisível para mim porque era só pros caras quando eles iam jogar golfe. Alerta de spoiler, o Alves não tinha ido jogar golfe. Ele tinha mandado dinheiro pelo Venmo pra Neuza pra tudo, de brunch a aulas de yoga, até, e esse é o meu favorito, sessões de alinhamento de chakras, que, aparentemente, custavam $250. Seus chakras que se alinhem a nível da NASA por esse preço. No sábado à tarde, eu tinha compilado uma planilha que faria contadores forenses chorarem de alegria, cada transação, cada saque, cada despesa de negócio suspeita que, na verdade, era lingerie de alguma boutique em Durham que definitivamente não era do meu tamanho. Mas aí eu encontrei algo interessante. O e-mail de trabalho do Alves. Ele tinha sido estúpido o suficiente para sincronizar com o computador da nossa casa, aquele no escritório dele que eu tinha acesso total porque, e aqui vai um choque, fui eu que configurei toda a nossa tecnologia. Acontece que meu marido querido não estava só roubando da nossa família, ele estava roubando da empresa dele também. Veja bem, vendas de equipamento médico são um jogo baseado em comissão. Você vende uma máquina de ressonância magnética de $50 mil para um hospital, você ganha uma porcentagem. É tudo muito transparente, muito regulamentado, muito rastreável. A menos que você seja o Alves Souza, aparentemente, e tenha bolado um esqueminha bonitinho. Ele tinha criado relacionamentos falsos com fornecedores através da LLC dele, a Meridian Property Solutions, e estava desviando as compras de equipamento por ela, pegando uma fatia extra, aumentando os preços, tirando uma lasquinha. Era pequeno o suficiente para ninguém notar, alguns pontos percentuais aqui e ali, mas, ao longo de 8 meses, a gente estava falando de uns 70 mil, talvez $80 mil extras. Meu marido não era só um traidor, ele era um criminoso de colarinho branco completo. Eu me recostei na cadeira de escritório dele, a cadeira Herman Miller cara que eu tinha achado uma compra ridícula 2 anos atrás, e ri de verdade, daquele tipo de risada meio descontrolada que acontece quando você percebe que sua vida virou um podcast de true crime. Aí eu fui trabalhar. No domingo de manhã, eu liguei para minha colega de faculdade, a Vera. Ela é advogada de direito familiar em Raleigh. A gente tinha mantido contato ao longo dos anos, principalmente por cartões de Natal e um brunch ocasional quando a gente conseguia coordenar as nossas agendas de mães de jogador de futebol. Mas a Vera era um tubarão, o tipo de advogada que sorria enquanto destruía você. Preciso de uma indicação, eu disse para ela. A melhor advogada de divórcio que você conhece, alguém que não perde. Houve uma pausa. Amiga, o que aconteceu? Eu dei para ela a versão de 30 segundos, peguei o Alves com a namorada dele. Descobri fraude financeira. Preciso proteger meus filhos e a mim mesma. Ai, querida, ela disse, e eu consegui ouvir o sorriso na voz dela. Eu não vou te dar uma indicação, eu vou pegar o seu caso para mim. Isso vai ser divertido. Na segunda-feira de manhã, 8 de julho, a Vera me encontrou numa cafeteria em Raleigh. Eu tinha dito no escritório que ia tirar um dia de folga. Eles não fizeram perguntas, provavelmente porque eu nunca tiro dias de folga, e eu parecia ter envelhecido 10 anos no fim de semana. Eu trouxe 3 fichários, com código de cores e abas, com cada documento financeiro que eu tinha encontrado, organizado cronologicamente e por categoria. A Vera abriu o primeiro fichário, folheou algumas páginas e olhou para mim. Juraci, isso é lindo. Eu tô até meio excitada agora, e isso não é algo que eu digo com frequência sobre documentos financeiros. Eu sou contadora. Se eu vou pra guerra, eu levo os recibos. Ah, a gente não vai só pra guerra, disse a Vera, fechando o fichário. A gente vai cometer um massacre legal. Quão apegada você é àquela casa? Muito. Bom. Você vai ficar com ela. Quão apegada você é ao seu fundo de aposentadoria? Extremamente. Você vai ficar com a maior parte daquilo também. Quão apegada você é a ver o seu marido sofrer as consequências por ser um idiota que desvia dinheiro? Eu sorri. Eu sou muito, muito apegada a isso. A Vera delineou a estratégia: entrar com o pedido de divórcio imediatamente. Ir por culpa com base em adultério. A Carolina do Norte ainda permitia isso, e isso afetaria a divisão de bens, documentar tudo, envolver um contador forense, intimar os registros de trabalho do Alves, congelar contas conjuntas, entrar com uma moção de emergência para posse exclusiva da casa conjugal e guarda primária. E a mãe dele? Eu perguntei.
A casa do lago que ele transferiu para ela. Transferência fraudulenta. A gente vai argumentar que ele transferiu bens para evitar a divisão de bens. O tribunal pode anular essa transferência mais rápido do que você consegue dizer. Lourdes Souza está prestes a aprender sobre responsabilidade legal. E o dinheiro que ele tirou do fundo universitário da Nazaré? O sorriso da Vera podia ter cortado o vidro. Dissipação de bens conjugais. Ele vai ter que pagar isso de volta, mais multas, mais provavelmente um extra por ser um idiota tão espetacular. A gente passou 3 horas naquela cafeteria. Quando a gente saiu, eu tinha uma estratégia legal que faria Sun Tzu ter inveja. Mas aí a Vera fez a pergunta que eu tava temendo. E a empresa dele? Se ele tá desviando o dinheiro deles, isso é crime. Não é só tribunal de divórcio, são acusações criminais de verdade. Eu tinha pensado muito sobre isso. Porque a questão é a seguinte: eu não sou uma pessoa vingativa. Eu não sou mesmo. Eu não gosto de ver as pessoas sofrerem. Eu sou a mãe que chora em apresentações de coral infantil e se oferece para trabalhar na festa da escola. Mas o Alves não tinha só me traído, ele tinha roubado do futuro dos nossos filhos. Ele tinha colocado a segurança financeira da nossa família em risco. Ele tinha mentido por meses, talvez anos, e tinha feito tudo isso enquanto me fazia sentir louca por questionar aquelas despesas de negócios e viagens de trabalho. Eu quero denunciar, eu disse. Mas não agora. A Vera ergueu uma sobrancelha. Eu quero que ele saiba que eu tenho essa opção. Eu quero que ele entenda exatamente o quão mal ele pisou na bola. E aí, se ele lutar comigo no divórcio, se ele tentar arrastar isso ou esconder mais bens ou dificultar as coisas, eu pausei. Aí eu toco fogo em tudo. Você é minha nova cliente favorita, disse a Vera. Naquela noite eu sentei com o Manuel e a Nazaré. Essa era a parte que eu tava temendo mais. Como você conta pros seus filhos que o pai deles é um criminoso mentiroso e traidor sem destruir completamente o relacionamento deles com ele? Eu e o pai de vocês vamos nos divorciar, eu disse. Simples, direto, sem floreios. A Nazaré levantou os olhos do celular. Por causa da coisa da piscina? É claro que ela sabia. Adolescentes sempre sabem, eles fingem que são desligados, mas eles estão de olho em tudo. Por causa de um monte de coisas, eu disse. Mas isso não é sobre vocês dois. Vocês não fizeram nada de errado. Eu e o pai de vocês, nós cometemos erros. Bem, principalmente o pai de vocês cometeu erros. Muitos erros. Mas isso não muda o quanto nós dois amamos vocês. O Manuel estava quieto. Ele é o sensível, mesmo que finja ser todo durão gamer. O pai vai voltar? Ele perguntou. Para visitar? Sim. Para morar aqui? Não. Que bom, disse a Nazaré. Ele tem agido estranho por tipo, 1 ano mesmo, da boca dos 12 anos. A gente conversou por 1 hora. Eu respondi às perguntas deles o mais honestamente que pude sem fazer o Alves soar como a completa lata de lixo que ele era. Eles descobririam isso sozinhos eventualmente. Crianças sempre descobrem. Depois que eles foram para a cama, eu me servi de uma taça de vinho, um Pinot Noir bom que eu tinha guardado para o nosso aniversário no mês que vem, porque ironia é uma delícia, e abri meu laptop mais uma vez. Eu tinha mais uma peça do quebra-cabeça para descobrir, a Neuza. Uma busca rápida no Facebook, porque pessoas da minha idade ainda usam Facebook, aparentemente, e lá estava ela. Neuza Almeida, 28 anos, de Jackson, Mississippi, mudou-se para Chapéu Hill no ano passado. Empreendedora de bem-estar, vivendo o melhor da vida. Namastê. O perfil dela era público e cheio de fotos, poses de yoga, smoothies verdes, citações motivacionais sobre atrair abundância e manifestar o destino. E fotos com o Alves. Não muitas, mas o suficiente. Cuidadosamente cortadas para não dar para ver o rosto dele por completo, mas eu conseguia ver o relógio dele, o Tag Heuer que eu tinha dado de presente no aniversário de 40 anos dele, e as mãos dele, a cicatriz no polegar esquerdo de quando ele tentou consertar o triturador de lixo em 2018. A aliança de casamento dele estava conspicuamente ausente em todas as fotos. Ela tinha postado 2 dias atrás, sexta-feira, 5 de julho, o dia depois da festa na piscina, uma citação sobre liberar energia tóxica e confiar no universo. Querida, o universo está prestes a te ensinar sobre direito imobiliário e consequências legais. Eu cliquei na página de negócios dela, a Jornada de Bem-Estar de Neuza, oferecendo coaching de vida, orientação nutricional e aulas de hidroginástica com preços a partir de $150 por sessão. Eu fiz as contas. Se ela tivesse nem que fossem 10 clientes regulares, ela estava ganhando um dinheiro razoável. Não o suficiente para aquele apartamento no centro, no entanto,
Nem perto disso, o Alves tinha bancado a vida dela inteira. Na terça-feira de manhã, 9 de julho, a Vera deu entrada nos papéis do divórcio e entregou pro Alves na casa da mãe dele. Ele me ligou 17 vezes naquela tarde. Eu não atendi, deixa ele suar. Na quarta, ele apareceu na casa enquanto eu tava no trabalho. A Nazaré me mandou uma mensagem: pai tá aqui, ele tá chorando, tá constrangedor. Eu liguei pra ele. Você tem 5 minutos antes que eu chame a polícia por invasão. Juraci, por favor. A gente pode resolver isso. Eu cometi um erro. Erros, eu corrigi. No plural. Muitos erros. E não, a gente não pode resolver isso. Assina os papéis, Alves. Facilita as coisas. Eu não posso pagar o que você tá pedindo. Então arruma um emprego melhor. Ou talvez pergunte pra Neuza se a empresa de alinhamento de chakras dela tá contratando. Ele desligou. Na quinta tarde, meu celular tocou. Número desconhecido. Eu quase não atendi, mas alguma coisa me disse para atender. Sarah Souza. Aqui é Kathleen Fletcher do Departamento de Compliance da Souza Medical Solutions. Precisamos agendar uma reunião sobre algumas irregularidades na gestão de contas do seu marido. Você estaria disponível na semana que vem? Eu sorri. Alguém mais tinha encontrado as migalhas de pão. Eu ficaria feliz em me encontrar, eu disse. E senhor? Fletcher, eu acho que eu tenho algumas informações que podem ser relevantes para sua investigação. A reunião com o Kathleen Fletcher aconteceu na terça-feira, 16 de julho, numa sala de conferências no centro de Chapel Hill que cheirava a ansiedade corporativa e café caro. O Fletcher tinha 40 e poucos anos, estava ficando careca, com aquele tipo de cara de exaustão constante que vem de cuidar de adultos crescidos que não conseguem seguir regras básicas de compliance. Ele trouxe 2 outras pessoas. Uma mulher do RH chamada Simone e o advogado corporativo deles, um cara chamado Paiva, que parecia que faturava $600 por hora só para respirar. Eu trouxe meus 3 fichários e a Vera. Sra. Souza, o Fletcher começou, agradecemos por ter reservado um tempo. Tá. Freitas, na verdade, eu corrigi. Eu mantive meu nome de solteira. Mas por favor, me chame de Juraci, a Vera me deu um aceno sutil. Bom começo. Estabelecer que eu não sou só a esposa do Alves, eu sou a minha própria pessoa. Uma pessoa com a própria carreira e o próprio nome e os próprios fichários muito organizados. Certo, Juraci. Nós temos conduzido uma auditoria de rotina dos relacionamentos com fornecedores da nossa equipe de vendas, e nós notamos algumas irregularidades nas contas do seu marido. Ex-marido, eu disse. Bem, futuro ex-marido. Os papéis foram protocolados. As sobrancelhas do Fletcher subiram. Entendo. Bem, isso é realmente relevante. Nós descobrimos que o Alves tem desviado compras de equipamento por uma LLC terceirizada chamada Meridian Property Solutions. Você está familiarizada com essa entidade? Eu abri o fichário número 2, aba C, e deslizei pela mesa. A Meridian Property Solutions LLC foi registrada pelo Alves em 18 de novembro do ano passado. Ele é o único membro. Ela tem um bem. Uma propriedade de aluguel no centro de Chapel Hill, alugada para a namorada dele. Ele tem usado isso para aumentar as vendas de equipamento e embolsar a diferença. Eu estimo que ele tenha tirado aproximadamente $75 mil a $80 mil nos últimos 8 meses. A sala ficou em silêncio. Dava para ouvir o ar-condicionado zunir. O advogado se inclinou para frente. Como você? Eu sou contadora, eu disse simplesmente. E eu tinha acesso a todos os nossos registros financeiros conjuntos. Tinha acesso, no passado. Eu congelei tudo na semana passada. O Fletcher pareceu que tinha ganho na loteria de Natal. Você estaria disposta a fornecer cópias desses documentos para nossa investigação? Com certeza. Com uma condição, disse a Vera, colocando a mão no meu braço. A gente tinha ensaiado essa parte. Qual condição? Perguntou o Paiva. Eu quero saber quais ações vocês estão planejando tomar, eu disse. Porque se a gente vai fazer isso, eu preciso saber que meus filhos e eu estamos protegidos. A estupidez criminosa do Alves não vai respingar na gente financeiramente ou legalmente. Nós estamos planejando encerrar o contrato de trabalho dele imediatamente, disse a Simone do RH. E nós vamos encaminhar isso para as autoridades policiais locais para possíveis acusações criminais, fraude eletrônica, desvio de dinheiro, possivelmente mais. Bom, eu disse, porque ele também roubou $43 mil do fundo universitário da nossa filha para financiar essa pequena aventura empreendedora.
Então, me perdoem se eu não tô me sentindo particularmente caridosa sobre proteger-lo das consequências. O Fletcher realmente sorriu. Sirta Freitas, você acabou de facilitar a nossa investigação significativamente. Nós vamos garantir que você e seus filhos sejam claramente separados de qualquer responsabilidade legal. Você é uma vítima aqui também. A gente passou 2 horas revisando tudo. Cada documento, cada transação, cada e-mail que eu tinha encontrado. No fim, o Paiva estava fazendo anotações como se a vida dele dependesse disso, e o Fletcher parecia que tinha acabado de ganhar na loteria do departamento de compliance. Mais uma coisa, eu disse enquanto a gente estava terminando. A namorada dele, Neuza Almeida, tem aceitado esses pagamentos sabendo que eles estavam sustentando o estilo de vida dela. Eu não sei se isso é relevante legalmente, mas eticamente, ela tem vivido de dinheiro roubado. Anotado, disse o Fletcher. A notícia chegou para o Alves naquela noite, quarta-feira, 17 de julho. A Vera me ligou por volta das 6 da tarde. Ele foi demitido. Eles o escoltaram para fora do prédio hoje à tarde. E olha só. Eles estão exigindo restituição total mais danos. A gente tá falando de 6 dígitos em responsabilidade. Ele consegue pagar isso? A Vera riu. Juraci, querida, ele não consegue nem pagar um advogado decente agora. A mãe dele já ligou pro meu escritório tentando negociar. Aparentemente, a Lourdes acabou de perceber que a transferência da Casa do Lago pode torná-la legalmente responsável como cúmplice. Que pena, eu disse, não sentindo pena nenhuma. Na quinta de manhã, vieram mais boas notícias. A unidade de crimes de colarinho branco do Departamento de Polícia de Chapéu Rio abriu uma investigação. Na sexta tarde, o Alves tinha sido formalmente acusado de desvio de dinheiro e fraude eletrônica. Mas espere, como dizem aqueles comerciais de TV, tem mais. O proprietário da Neuza, o verdadeiro dono daquele apartamento no centro, descobriu que o aluguel tinha vindo de fontes fraudulentas. Um aviso de despejo foi publicado na segunda-feira, 22 de julho. Ela tinha 30 dias para desocupar. Eu sei disso porque a Neuza me ligou. Ligou pro meu celular. Que audácia, Sra. Souza. Aqui é a Neuza. Eu queria dizer que sinto muito, eu não sabia que ele era casado no começo. E aí quando eu descobri, ele disse que vocês dois estavam separados, e... Neuza, eu interrompi, deixa eu te poupar um tempo. Eu não me importo com as suas explicações. Eu não me importo com o seu lado da história. Você tem 28 anos. Você é velho o suficiente para pesquisar alguém no Google antes de dormir com essa pessoa. Você é velho o suficiente para questionar por que um homem separado ainda está usando aliança de casamento e tem fotos de família por toda a mídia social. Você é velho o suficiente para entender que quando alguém está bancando o seu estilo de vida inteiro, você provavelmente deveria perguntar de onde esse dinheiro está vindo. Silêncio do outro lado. Mas eis o que me importa, eu continuei. Meu marido, ex-marido, roubou dos nossos filhos para pagar o seu aluguel. Ele cometeu crimes para comprar para você calças de yoga e alinhamentos de chakras e qualquer outra bobagem de bem-estar que você está vendendo. Então, não, eu não aceito suas desculpas. Eu espero que sua próxima sessão de life coaching te ensine sobre responsabilidade pessoal. Eu desliguei. Foi incrível. Os trâmites do divórcio andaram mais rápido do que o esperado. O Alves não tinha dinheiro para uma batalha legal prolongada. Chocante o que acontece quando você desvia dinheiro a ponto de ter acusações criminais e desemprego. O defensor público dele para o caso criminal aconselhou a resolver o divórcio rápido e favoravelmente para mim, algo sobre mostrar remorso e aceitar a responsabilidade. Em meados de agosto, a gente tinha um acordo de conciliação. Eu fiquei com a casa. Eu fiquei com 70% de todos os bens conjugais restantes. Eu fiquei com a guarda primária do Manuel e da Nazaré, com o Alves tendo visitas supervisionadas até que as questões legais dele fossem resolvidas. Eu fiquei com os carros, os dois. Eu consegui pensão alimentícia e pensão conjugal que seriam descontadas diretamente de qualquer emprego futuro que ele conseguisse arrumar. A Casa do Lago, o tribunal anulou a transferência para Lourdes. Ela se tornou um bem conjugal, o que significou que eu consegui a minha parte. A gente vendeu. O dinheiro foi para um fundo fiduciário para as faculdades do Manuel e da Nazaré, reconstruindo o que o Alves tinha roubado, com juros. A Lourdes parou de falar comigo completamente, o que foi honestamente o melhor resultado de toda essa situação. Chega de jantares de ação de graças passivo-agressivos onde ela perguntava quando eu ia dar para ela netos de verdade, como se o Manuel e a Nazaré fossem de alguma forma defeituosos. A sentença do Alves aconteceu em outubro,
3 anos de liberdade condicional, serviço comunitário, restituição total à Souza Medical Solutions, e uma ficha criminal que tornaria um futuro emprego em vendas médicas praticamente impossível. A Neuza voltou pro Mississippi em setembro. O Instagram dela ficou quieto por essa época. A última vez que eu chequei, eu chequei porque eu sou mesquinha, mas eu não sou uma santa. Ela tá trabalhando numa academia em Jackson, dando aulas de hidroginástica. Círculo completo, eu acho. Os filhos se ajustaram melhor do que eu esperava. A Nazaré começou a fazer terapia, ideia dela, não minha, o que me deixou orgulhosa. Ela me disse um dia no carro voltando do Target: sabe o que é estranho? Eu nem tô tão triste, tipo, o pai fez as escolhas dele. A culpa é dele. 12 anos de idade e jamais sabe que o pai. O Manuel demorou mais para processar tudo. Ele é o sensível. Mas perto do Halloween, ele admitiu que a casa parecia menos tensa sem o pai lá. Tipo, a gente consegue respirar agora, ele disse. É, filho. Exatamente assim. Minha promoção no trabalho saiu em novembro. Sócia sênior, escritório de esquina, aumento de 20%. O sócio-gerente me disse que minha atenção aos detalhes e habilidades analíticas são incomparáveis. Obrigada, Alves. Sua incompetência criminosa realmente destacou minha competência profissional. Eu comecei a fazer trabalho de consultoria por fora, ajudando pessoas passando por divórcios a entender as situações financeiras delas. Acontece que existe um mercado enorme para contadores que conseguem traduzir seu cônjuge tá te ferrando financeiramente em estratégia legal acionável. A Vera me indica clientes. Eu indico clientes para ela. É um relacionamento simbiótico lindo, construído sobre as cinzas dos casamentos fracassados de outras pessoas. Em dezembro, eu tinha pago as custas advocatícias, reconstruído o fundo de emergência e reservado uma viagem de férias de primavera para Disney World para mim e para os filhos, só nós três, sem dinâmicas familiares complicadas. Sem pisar em ovos. Só comida cara de parque temático e camisetas combinando o que dizem fazendo a mágica acontecer. A Nazaré revirou os olhos quando eu mostrei as camisetas para ela. Mãe, que mico. Eu sou uma mulher divorciada de 41 anos levando os filhos para Disney World com os ganhos futuros teóricos do ex-marido, eu disse. Eu mereci o direito de pagar mico. Ela sorriu apesar de si mesma. Justo. O Natal foi estranho, o primeiro sem o Alves, mas também o primeiro onde eu não tinha que fingir que estava tudo bem enquanto a Lourdes fazia comentários passivo-agressivos sobre a minha comida e o Alves sumia no celular a cada 15 minutos. A gente criou novas tradições. O Manuel escolheu o filme, alguma coisa de ação com explosões. A Nazaré fez chocolate quente com uma quantidade obscena de marshmallows. Eu usei pijama o dia inteiro e não me importei com quem me julgasse. Foi perfeito. Na véspera de Ano Novo, depois que os filhos foram para a cama, o Manuel na casa de um amigo, a Nazaré numa festa do pijama com a Madison, eu me servi de champanhe e fiquei no deck de trás da minha casa. Minha casa. Minha. A vizinhança estava quieta, luzinhas ainda penduradas do Natal. Alguém a algumas ruas de distância estava tocando música, provavelmente se preparando para meia-noite. Eu pensei naquela festa de 4 de julho 5 meses atrás, parada ali com salada de batata, vendo meu casamento explodir numa piscina suburbana, e eu ri. Não uma risada amarga, não uma risada raivosa, só puro, genuíno divertimento com o absurdo de tudo aquilo. Porque eis o que o Alves nunca entendeu. Você não consegue construir uma vida em mentiras. Eventualmente, a fundação racha. E quando isso acontece, é melhor você torcer para que a pessoa para quem você tem mentido não seja uma contadora com acesso a registros públicos e uma veia vingativa disfarçada de competência profissional. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Vera. Feliz Ano Novo, sua tubarão magnífica. Brunch semana que vem? Eu respondi, com certeza. Por minha conta. Eu posso pagar agora. Os fogos de artifício começaram à meia-noite. Alguém perto, provavelmente os Taylors, estava soltando os ilegais. Bem a cara de Meadowbrook, onde todo mundo segue as regras, exceto quando não segue. Eu levantei a minha taça de champanhe pro céu. Um brinde aos novos começos, eu disse para ninguém em particular. E aos homens que subestimam as esposas. Que eles aprendam da maneira mais difícil para sempre. Os fogos de artifício explodiram por cima, dourados e prateados e azuis, iluminando o céu de janeiro. Lindos, caros e sumidos num instante. Assim como a liberdade e a segurança financeira do Alves, poético, na verdade. Sabe o que ninguém te conta sobre vingança? Não é doce de verdade. É mais como eficiente. Clínica. Como equilibrar uma planilha onde todos os números finalmente fecham corretamente.
Eu tô escrevendo isso numa tarde de terça-feira em março, sentada no meu escritório de esquina com a vista do centro de Chapel Hill que eu definitivamente mereci. Já se passaram 8 meses desde o churrasco de 4 de julho que mudou tudo. 8 meses desde que eu fiquei no quintal dos Martins segurando salada de batata e assistindo meu casamento se afogar em água com cloro. As férias de primavera são semana que vem. O Manuel, a Nazaré e eu estamos voando para Orlando. Aquelas camisetas combinando da Disney estão embaladas e prontas, apesar dos protestos da Nazaré. O Manuel tá realmente animado, embora esteja tentando disfarçar porque meninos de 15 anos não devem admitir que ainda gostam do Mickey Mouse. Mas eu peguei ele pesquisando no Google melhores brinquedos no Magic Kingdom ontem à noite, então o segredo foi revelado. Os filhos estão bem. Melhor que bem, na verdade. Terapia ajuda. Assim como ter um pai que não mente para eles constantemente. A Nazaré entrou pro quadro de honra no último semestre. O Manuel entrou pro clube de robótica e de repente tem opiniões sobre placas Arduino que eu absolutamente não entendo, mas finjo acompanhar. Eles veem o Alves a cada 2 fins de semana agora. A visita supervisionada terminou em janeiro depois que ele concluiu o aconselhamento ordenado pelo tribunal. Ele tá morando num apartamento de um quarto perto do shopping, o shopping Barra Pesada, não o bonitinho, e trabalhando numa concessionária de carros, vendas, porque aparentemente é tudo que ele sabe fazer. Embora, eu imagine que ter uma ficha criminal torne as conversas da verificação de antecedentes interessantes. Os filhos voltam da casa dele e não falam muito. Eu não forço. Eles vão falar quando estiverem prontos, ou não. De qualquer forma, eles sabem que eu tô aqui. A Lourdes tentou entrar em contato em fevereiro. Ela mandou um cartão pro aniversário de 13 anos da Nazaré com um cheque de $50 e um bilhete sobre curar feridas familiares. Eu deixei a Nazaré decidir se ia descontar. Ela descontou, aí gastou o dinheiro em ingressos pro show pra ela e pra Madison. A vovó tá financiando a Taylor Swift, ela anunciou. Isso parece certo, eu não discordei. O Instagram da Neuza ainda tá quieto. Eu parei de checar perto de janeiro, o que minha terapeuta, sim, eu arrumei uma também, diz ser definição de limites saudáveis. Eu prefiro pensar nisso como não me importar mais com pessoas que são irrelevantes para minha felicidade, mas a gente tá trabalhando na minha tendência a soar como um livro de autoajuda escrito por alguém que tá levemente amargurada. A vida é boa. Complicada, às vezes. Caótica, definitivamente. Mas boa. Eu tenho meus filhos, meu trabalho, minha casa, minhas amigas, minha sanidade a maior parte do tempo. Eu aprendi que você pode recomeçar depois que a sua vida explode. Você pode construir algo novo e melhor das cinzas. E às vezes, a melhor vingança não é a vingança em si, mas a vida linda e próspera que você constrói depois de superar a pessoa que pensou que podia te derrubar. O trabalho tá bom. Ótimo, na verdade. Aquela consultoria por fora que eu comecei. Tá decolando. Eu ajudei 11 pessoas nos últimos 4 meses a navegar pelas complexidades financeiras do divórcio. 3 delas descobriram bens escondidos que elas não sabiam que existiam. Uma descobriu que o marido dela estava comandando um esquema de criptomoedas. Outro percebeu que a esposa dele estava desviando dinheiro para a empresa da irmã dela que não existia de verdade. Acontece que o Alves nem era tão criativo assim. Ele era só criminoso e burro, o que é honestamente a pior combinação. Eu e a Vera fazemos brunch uma vez por mês. Ela chama de networking. Eu chamo de 2 mulheres divorciadas bebendo mimosas e julgando as pessoas. Semana passada, ela me disse que tem visto um aumento notável na clientela dela desde o meu caso. Aparentemente, a comunidade jurídica em Chapel Hill conversa, e a história da contadora que destruiu metodicamente a vida do marido que desviava dinheiro virou meio que uma lenda. Você é tipo um mito urbano, disse a Vera, terminando a 3ª mimosa dela. A mulher dos recibos. Eu prefiro pensar em mim como um conto preventivo, eu respondi. Não case com alguém que não sabe fazer matemática básica ou com alguém que acha que uma esposa contadora não vai notar fraude financeira. Isso também. A casa parece diferente agora. Mais leve. A gente repintou o escritório do Alves. Agora é uma sala de leitura, com um canto com janela e estantes que o Manuel me ajudou a instalar. A gente trocou os móveis do quarto principal porque eu não ia dormir numa cama que eu tinha compartilhado com um criminoso. A gente pegou um cachorro, uma beagle resgatada chamada Pianute, que é absolutamente inútil como cão de guarda, mas excelente em apoio emocional. Os Martins ainda dão a festa de 4 de julho todo ano. Eu já tô planejando minha presença para esse verão. Porque a questão é a seguinte: eu não fiz nada de errado, eu não sou a que deveria sentir vergonha ou desconforto.
Eu não sou a que precisa se esconder. Se alguma coisa, aparecer com meus filhos e minha vida organizada é a jogada de poder suprema, que eles vejam como é vencer. Eu aprendi coisas nesse último ano, coisas difíceis. Tipo como você pode passar 17 anos com alguém e não conhecer essa pessoa de verdade. Como amor sem respeito é só nada. Como a pior traição não é o caso, é a fraude financeira e as mentiras e o desmantelamento sistemático da confiança. Mas eu também aprendi que eu sou mais forte do que eu pensava, mais capaz, mais resiliente. Que eu consigo pegar a pior coisa que já aconteceu comigo e transformar numa oportunidade de carreira e uma vida melhor para os meus filhos. Que eu não preciso de um parceiro para me sentir completa, eu só preciso de registros financeiros precisos e uma boa advogada no descagem rápida. As pessoas me perguntam às vezes se eu tô namorando. A resposta é não. Não porque eu tô amargurada ou quebrada ou traumatizada, mas porque eu tô genuinamente feliz sozinha. Eu tenho meus filhos, minha carreira, meu cachorro, minha rotina de café da manhã, minhas viagens de fim de semana pro Target onde eu compro por impulso almofadas decorativas que eu não preciso. Eu tenho paz, e depois de 17 anos pisando em ovos em torno das mentiras de outra pessoa, paz é subestimado. Talvez um dia eu encontre alguém honesto, alguém que entenda que eu vou checar o score de crédito e fazer verificação de antecedentes e verificar o histórico de emprego e que não vai se ofender porque vai entender o porquê. Mas se eu não encontrar, tudo bem também, porque eis o que aquela festa na piscina de 4 de julho me ensinou. A única pessoa com quem você pode contar de verdade é você mesma. E se você é esperto o suficiente, organizado o suficiente e mesquinho o suficiente nas medidas certas, isso é mais que suficiente. Eu tenho um voo para pegar semana que vem. Orelhas do Mickey para usar. Memórias para criar com meus filhos que não envolvam os procedimentos criminais ou datas de julgamento ou visitas supervisionadas de ninguém. Eu tenho uma vida que eu construí das cinzas das decisões terríveis de outra pessoa. E honestamente, é muito boa. Então, aqui vai meu conselho, de graça, de alguém que aprendeu da maneira mais difícil: case com alguém que te respeite. Mas mais importante, seja alguém que se respeite o suficiente para ir embora quando não te respeitam. Guarde os recibos. Documente tudo. E nunca, jamais subestime o que uma contadora com uma veia vingativa consegue realizar com 3 fichários e acesso a registros públicos. Acontece que a única coisa mais fria do que aquela água da piscina foi o karma que eu servi, com recibos anexados. E querida, eu nunca me esqueço de cobrar.